Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos retomando aqui as nossas videoaulas da ICF, do nosso aplicativo da ICF. Só relembrando que nós já vimos a parte do cadastro, né, do registro e do bloco 000. Já vimos a parte do bloco E, que é aquela parte que nós recuperamos os dados da ICF anterior e da ECD do mesmo ano. E vimos também a questão do registro, os efeitos, né, que esse bloco E causa na sequência, que é amarrar as contas e consequentemente não deixar a gente alterar saldos. Lembrando que o saldo final do ano anterior tem que ser igual ao saldo inicial do próximo ano. Por mais redundante que isso possa ser, nós encontramos vários problemas nos balanços esses dias de validação. Então é muito importante que observe-se isso, ok? Fomos até o registro K155, né, e o K355, que é o efeito de tudo que foi feito anteriormente, da ICD, Balanço Patrimonial e DRE. A partir do resultado da DRE, é que nós vamos começar a escriturar o nosso livro de apuração do lucro real, o nosso LALUR, tá certo? E nesse meio nós temos o registro L200 e L210, que é a composição do estoque, que nós já falamos sobre isso, e o L100 e o L300, né, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado. Ok? Muito bem. Relembrando essa parte, o que ocorre aqui? Nós vamos para o registro M300 e M350, que é exatamente o grande objeto, né, do nosso treinamento do supercurso, que é a apuração do lucro real. Então toda a nossa contabilidade foi executada. Nós temos aqui o nosso resultado. Lembrando que é muito importante você ter a sua DRE redonda, né, aqui desde o registro E que eu estou abrindo aqui agora, né, aqui para trás, para que os saldos estejam corretos. Certo? Ora, o resultado que der na DRE é o resultado que vai aparecer aqui na parte A do nosso LALUR, certo? Então eu vou fazer o seguinte agora aqui, ó. Vou recuperar os dados da nossa ECD do período da escrituração, que no nosso caso é 2015, certo? Vamos localizar aqui nosso ECD de 2015, ok? Eu vou recuperar aqui os saldos dela. Vamos dizer que sim, vamos aguardar o processamento, né? Demora um pouquinho. Ele está gerando os registros, lá o L100, né? Depois o L300, o L100 é o balanço patrimonial e o L300 é a nossa DRI, ok? Então vamos visualizar aqui novamente. Então você viu que o nosso balanço tinha lá 10 mil, nosso arquivo exemplo tem um lançamento de 10 mil, que é uma venda, né? Então no balanço patrimonial eu tenho a conta caixa, uma venda à vista, 10 mil, e eu tenho uma DRE de 10 mil. E por que a gente faz esse valorzinho assim bem simplesinho? Porque senão na hora da gente manusear muito o aplicativo ele começa a travar. Mas isso aqui é o suficiente para a gente compreender, tá certo? E só relembrando aqui, na parte do L100, se você viu que o processamento demora um pouquinho justamente porque o arquivo é um pouco pesado. O aplicativo também. Olha aqui, esses 15.423.128,95 que está aqui,
são os dados que eu recuperei de uma ECF anterior, né, que está lá no bloco E, lá em cima, no E010, ok? Aqui, que ele vem para cá, que seria, a gente teria que considerar, né, como saldo final do exercício anterior. Mas o que nos importa agora é essa parte A aqui, certo? Do LALUR, né? E vamos sempre nos preocupar só com o LALUR, porque o LACS, o que que acontece? Usando aqui esse recurso de ferramentas, ó, você vai ter 3 ações a fazer aqui no lucro real. Copiar parte B do ELALUR para o ELACS, copiar lançamento do ELALUR para o ELACS e replicar demonstrações estimativa para anual. Ou seja, quando você usar a modalidade lucro real anual com base no balanço de pensão e redução, você vai ter que fazer essa ação aqui, copiar o último balanço. Quando você der esse comando, ele já vai entender, ele vai pegar o último balanço de dezembro e vai jogar aqui pro anual, né, que é onde ele faz toda a checagem dos saldos e dos cálculos. Legal. Então a gente só se preocupa em escriturar a parte do ELALUR, porque o ELACS ele vai copiar todos os lançamentos que nós fizermos para lá, tá certo? Muito bem. Aqui, então, só reforçando essa ideia, né, de que quando chegar nesse ponto aqui, o saldo precisa estar bem corretinho, né, os saldos e tal. Muito bem. Deixa eu te falar uma outra coisa importante aqui. Quando você copiar os lançamentos para o ELACS, você tem que observar que a legislação da contribuição social nem sempre é igual à do imposto de renda, ou seja, coisas que você adiciona no ELALUR talvez não adiciona no ELACS, né? Então você precisa ter um domínio dessa legislação do imposto de renda e da contribuição social, o que é possível adicionar e o que não é possível adicionar. Então tome esse cuidado, você faz a cópia daqui, né, do ELALUR para o ELACS, no entanto, toma cuidado com isso. Havendo diferença entre os dois, vamos que você adicionou brindes no ELALUR, mas não pode adicionar no ELACS, então você vai lá no ELACS só manualmente e faz o ajuste, né, dessa informação, ou acrescentando ou eliminando, ok? Muito bem. Então aqui nós temos os nossos 10 mil, que é o nosso DRE, o nosso resultado contábil, né? Eu costumo chamar de, acho que fica mais claro um pouquinho assim para a gente compreender, resultado contábil e resultado fiscal, né? Então, quando você termina a sua contabilidade, fechou seu balanço, está tudo certinho, a gente chama isso de resultado contábil, que vai lá para esse início do ELALUR, na primeira linha, né, que é o nosso resultado operacional do exercício, que serão ajustados pela lei fiscal, para a gente chegar naquilo que é tributado, né, na legislação fiscal, que vai ser o objeto do nosso treinamento. Eu não vou entrar nesse pormenor aqui, porque esse é assunto do supercurso, tá legal? Eu vou aqui me ater só ao funcionamento do aplicativo para ficar mais fácil, certo? Retornando aqui para o aplicativo, nós temos aqui os 10 mil, certo? E temos aqui a parte B. Eu estou falando por enquanto da parte A, certo? Mas antes de eu continuar a parte A, eu preciso dar atenção para a parte B. Ou seja, nós vamos estudar lá no supercurso, né, aquilo que a gente tem que lançar como ajuste, que não serve, não é dedutível ou não é tributável. E algumas coisas nós temos que controlar na parte A e outras coisas a gente tem que controlar. Algumas coisas nós lançamos só na parte A e algumas coisas nós precisamos lançar na parte B. Você vai entender isso muito bem quando nós estivermos falando sobre o LALUR, tá? Eu queria relembrar com você uma situação que vai ficar um pouco mais claro isso. Normalmente é um assunto que a gente estudou só lá atrás na faculdade e a gente não lembra mais dele. Do que seria diferença permanente e diferença temporária. Vou estudar isso com vocês mais a fundo também lá no supercurso, tá? Mas só para relembrar isso aqui. O que eu vou controlar na parte B?
tudo aquilo que for uma diferença que a gente chama de temporária, ou seja, você faz um ajuste agora no resultado desse exercício, que é o de 2015 que nós estamos escriturando aqui, mas que no exercício seguinte, esse mesmo valor vai também mexer com o resultado do exercício seguinte, né? Exemplo prático, eu tenho uma despesa de brinde, não é dedutível, eu vou lá na parte A e adiciono. Eu vou fazer isso manualmente agora para vocês verem como que funciona. Isso é uma diferença permanente, ou seja, ela morreu ali no exercício. Mas aí eu tenho uma provisão de contingência trabalhista, que eu não sei quando vai se resolver, né? Não sei quando o processo vai ser julgado, vai ser concluído. Então eu faço aquela provisão. Essa provisão também não é dedutível, ela é uma despesa, mas não é dedutível. Então eu faço a adição na parte A do valor. Quando eu faço a adição, o que acontece? Ela ainda vai mexer com o resultado do exercício seguinte, né? Eu não sei quando que eu vou pagar essa provisão, ou se eu vou ganhar esse processo, se eu vou perder. Então isso a gente chama de diferença temporária, né? Seria bom que você recordasse um pouco isso lá nos livros de contabilidade, e você vai encontrar isso no capítulo dos impostos diferidos, né? Porque esses valores que vão controlar na parte B, se forem relevantes e de longo prazo, nós temos que calcular imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS diferida, tá certo? Eu vou, todos esses exemplos nós vamos trabalhar no supercurso de forma bastante prática, tá? Aqui é só para que você domine o manuseio do aplicativo aqui. Então, eu vou fazer aqui rapidamente, né, o exemplo de valores adicionados. Então, aqui, ó, nós temos aqui a nossa DRE, né? Nós temos aqui ela. Aí eu vou, aqui, ó, provisões não dedutíveis. Então, se eu tiver uma provisão de contingência trabalhista, vou lançar aqui 5.000, eu lanço ela aqui. Só que tem aqui o seguinte, tem a questão da parte B, que é necessária fazer antes disso aqui, tá? Eu vou gravar uma nova aula só para falar da parte B, porque senão vai estourar o nosso tempo aqui e a aula fica muito longa, né? Então, eu faço esse lançamento aqui. Só que eu vou te explicar agora na outra videoaula como que eu faço a parte B, como que ela é. Antes de escriturar a parte A, eu preciso fazer a identificação daqueles valores e daquelas contas que vão impactar a parte B aqui, né? Ou seja, que eu vou controlar a parte B, tá certo? Então, antes da gente fazer a montagem do valor, a gente precisa identificar as contas da parte B. A grande dificuldade que eu observei nesses 2 anos ministrando treinamentos sobre esse tema da ECF, a gente percebeu a falta um pouco de familiaridade, né, com essas adições, ou seja, a gente conhecia poucas possibilidades de adições, uma ou outra despesa indedutível, o recebimento de dividendos e as provisões, só que agora nós temos 75 possibilidades de exclusões e 95 possibilidades de adições, né? É muito vasto com a nova contabilidade, com a contabilidade internacional. Então eu volto na próxima aula, na próxima videoaula, falando da parte B, para que depois a gente possa retornar e concluir a parte A, tá certo? Até a nossa próxima videoaula então. Um abraço.